Ok. Dá uma... Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Quero também agradecer a você que está nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo e a você que nos acompanha também pelo Instagram. Deus abençoe a você e suas respectivas famílias. São muitos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, aqui em Cardoso Moreira, estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós temos um programa especial, cujo tema é Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E a palavra de Deus já nos diz claramente em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos colocar aí no nosso data show, você vai poder também nos acompanhar aí da sua casa, 2 Coríntios 5, verso 7 e verso 8, tá? 2 Coríntios capítulo 5, abra aí, a sua, 1 Coríntios 5, verso 7 e verso 8, abra a sua Bíblia, está aí em 1 Coríntios 5, 7 e 8, 1 Coríntios, tá? Pode colocar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Versículo 8. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. O que quer dizer isso? A nossa Páscoa é Jesus. As pessoas comemoram a Páscoa de outras maneiras, e a gente respeita a opinião de cada um. Mas a Páscoa é Jesus. Devemos comer da palavra, viver da palavra e andar na palavra de Deus. E daqui a pouquinho nós vamos explicar um pouquinho, sobre esse texto e também outros textos que nós temos aqui, tá? Na nossa meditação de hoje. Então, eu quero convidar a você que está em casa, nesse momento, para convidar todos que estão aí, dentro da sua casa. Não vamos perder momento sequer deste culto de adoração ao Senhor. Quero convidar os irmãos aqui também, estar com suas Bíblias sempre abertas, nos textos que vamos citar, para que você possa compreender e entender a palavra do Senhor. Mas, a princípio, nós vamos orar. Eu quero convidar para orar ao Senhor. Vai estar aqui ao microfone o irmão Pedro Ramon, vai estar vindo ao microfone e vai estar orando ao nosso Deus.
tá? Vai estar orando ao nosso Deus. Boa noite, amada igreja. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, pela dádiva, ó Pai, que o Senhor nos deste de estarmos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, para render graças a Ti, ó Pai, louvor, ó Pai, em Teu nome. Ó Deus meu, toma, ó Pai, cada um dos irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, os irmãos que nos acompanham, ó Pai, pela internet. Toma a vida, ó Pai, de cada um deles, ó Pai, em suas santas mãos. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal, proteja-nos, Senhor. Orienta-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Senhor, a cada dia, ó Pai, a viver mais e mais na sua presença, ó Pai. Perdoa, ó Pai, as nossas falhas que são tantas diante de Ti, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, dentro, ó Pai, da sua casa, ó Pai. Dentro, Pai, dos seus caminhos retos e eternos, ó Pai. Guia-nos, ó Senhor. Ó Deus meu, toma, ó Pai, esse culto. Receba, ó Pai, todas as coisas aqui, ó Pai, como aroma suave, ó Pai, no seu trono de graça. Senhor, toma a direção, ó Pai. Dê, ó Pai, sabedoria e discernimento, ó Pai, ao preletor dessa noite, Senhor. Que tudo, ó Pai, seja para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Que seu Espírito Santo, ó Pai, esteja aqui nesse local, ó Pai. Habite, ó Pai, a cada dia dentro de nós. Abra, ó Pai, as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para que nós, ó Pai, venhamos a compreender, ó Pai, a cada dia mais e mais de Ti, ó Pai. E hoje, ó Pai, celebramos o Seu amor, ó Pai, por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida, ó Pai, que o Senhor nos deste. Obrigado, Pai, pela nossa redenção, Senhor. Foi morte, ó Pai, morte de cruz, ó Pai. Que Seu Filho amado, ó Pai, sofreu por nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, nós te agradecemos, em nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e reina por todo sempre. Amém. Amém. Eu quero também agradecer aos nossos irmãos, membros de nossa igreja, que estão participando conosco através da internet. Alguns irmãos não puderam estar conosco, estão em casa assistindo, ou melhor, adorando o Senhor, através desse sistema nosso tecnológico que nós temos aqui em nossa igreja. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a você que se encontra em casa. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 123 do nosso cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com essa mensagem musical. Seja bendito o Cordeiro, tá? Vamos adorar o Senhor e daqui a pouquinho nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos e perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profunda
todas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 28. Lucas 24. Esse texto é mais completo. Abre aí. Lucas 24. A partir do versículo 1, você pode acompanhar conosco no Data Show, mas também mantenha a sua Bíblia aberta. Você em casa tem Bíblia? Busque a sua Bíblia, abra, põe um lápis, uma caneta, um marcador, marque aí para você poder caminhar conosco e aprender mais da palavra de Deus. Essa porção da palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 1. Mas já no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe apareceram 2 varões de vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos homens e de pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembre-se, então, das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e a mãe de Tiago, e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram essas coisas aos apóstolos. E apareceram-lhes como um delírio,
às palavras das mulheres e não lhe deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu, foi ao sepulcro e, abaixando, viu somente os panos de linho e retirou-se admirado consigo o que havia acontecido. Jesus ressuscitou. Ele não estava mais naquela sepultura ou no sepulcro. A Bíblia nos diz claramente que o próprio Jesus disse que ele iria ressuscitar. Nós estamos em um período onde comemorando a Páscoa. E o que é Páscoa? Como iniciou a Páscoa? Antes da gente entrar no texto propriamente lido, nós vamos buscar mais um texto. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Você que está em casa nos acompanhando, nós vamos observar em Êxodo capítulo 12, versículo 8. Êxodo 12, versículo 8. Tá? Nós vamos seguir um pouquinho esse texto. Você tem a sua Bíblia, pode abrir. E nós vamos observar o que é Páscoa. Como é que iniciou a Páscoa? Então vamos observar aí, a partir do versículo 8, né? Diz assim a palavra do Senhor. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com erva amargosa a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça, como as pernas e como as fissuras. Nada deixará até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados nas mãos, e comereis apressadamente. O Senhor mandou comer a Páscoa apressadamente. Nós vamos entender o porquê. Aí nesse versículo 12, tá? Aí no versículo 11 fala apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, tá? Versículo 11, final, você vai observar que está escrito, esta é a Páscoa do Senhor. Aí vai o versículo 12, você vai observar o porquê. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Quem? Ele disse, passarei. Quem vai passar? O Senhor. Tá? E ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo, eu sou o Senhor. Ele está dizendo. Então, vamos entender como começou a Páscoa. Quando Moisés ele vai a Faraó, ele fala para Faraó as palavras do Senhor. Deixa meu povo ir, porque eles vão me prestar um culto no deserto. O Senhor só queria que o povo fosse no deserto prestar um culto. O Senhor não queria o culto ali, no meio daqueles deuses. O Senhor queria um culto no deserto. Ele endureceu o coração, não. Então agora eu quero a liberdade do meu povo. Então, veio a primeira praga, e chegou na última praga, está aqui no versículo 12, ele iria ferir todos os primogênitos, quer dizer, todo filho nascido primeiro nas casas dos egípcios. Todo primeiro primogênito dos animais, os deuses, ia ser destruído. Tá? Agora, ele diz ali, o Senhor iria executar esse juízo. Agora, observa o versículo de número 8. Observa o versículo número 8. Vamos explicar ele agora. Naquela noite comerão carne assada ao fogo, com pães ázimos, e com ervas amargosas comerão. A comerão. Observando, nós temos ali alguns detalhes. Tá? Naquela noite. Era a última noite dos hebreus em terra egípcia.
Na verdade, o Egito se tornou um lugar que o Senhor usava para executar o seu juízo, também para dar livramento ao seu povo. Também foi lá que Jesus, Maria e José foram recebidos por causa de Herodes. Então o Egito tem alguma coisa, tinha tudo a ver com o Senhor. Mas o Senhor, Ele reina, e Ele estava reinando. E Ele queria que o povo fosse liberto. Ele sabia que Faraó iria endurecer o coração. Então Ele mostrou os detalhes nesse texto, o porquê da Páscoa. Hoje as pessoas comemoram a Páscoa de maneira diferente. É chocolate, é ovo, é o coelho. Não sei por que essas coisas têm a ver com a Páscoa. Isso não é criação de Deus. A Páscoa é aquela ali, ó. Tá? A Páscoa foi praticamente a primeira a ser instituída entre família, entre o povo de Deus. E ali ele fala, vamos comer a carne assada no fogo. Não poderia, a Bíblia diz que a carne não poderia ser cozida na água, mas tinha que ser no fogo. Ela tinha que ser totalmente assada para tirar toda a impureza, e eles deveriam comer aquela carne assada. Não teria sal, tá? Eles só comeriam a carne assada naturalmente, tá? Era carne assada naturalmente. Hoje nós comemos churrasco e botamos sal, não é isso? Lá não, não poderia. A carne tinha que ser natural, não poderia ser cozida, tá? Alguns detalhes aqui, né? Na cabeça, os pés não comeria, queimava, não poderia, mas a carne deveria ser comida. Nós vamos mostrar o porquê disso, tá? Aí ali o pão ázimo. O que é um pão ázimo? É um pão sem fermento. É um pão sem fermento. É um pão que não tem nenhuma essência, né? Nenhum condimento, tá? O pão que nós comemos tem fermento. E esse pão que nós comemos, esses pães são saborosos, são deliciosos. Já até aprendi a fazer pão, tá? Eu aprendi, a internet hoje explica tudo, a gente aprende, vai fazendo. São deliciosos, mas nós não podemos comer tanto assim, por causa dos fermentos. Nos faz mal, tá? E as ervas amargosas, todos deveriam tomar daquela caneca ali, cada um tinha a sua caneca, socava aquela erva amargosa e todos tinham que tomar. Era como que você tomasse aí um chá de boldo, bem amargoso, tá? Chá de boldo. Às vezes a gente faz aquela cara feia, aquela careta, mas tinha que tomar chá de boldo, tá? Agora vamos à explicação dos pães ázimos. Primeiro, a carne assada. Ela deveria ser totalmente assada para não ter nenhum resquício de sangue, nenhum tipo de impureza. Tem que estar assadinha, perfeitinha, bem perfeita, assadinha. A carne simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela não tem impureza. Ela é maravilhosa. Ela nos transforma. Então nós temos que comer da palavra, que é a carne, a palavra de Deus. Por isso que lá nós lemos, tá? Em 1 Coríntios 5, versículo 7, que Jesus é a nossa Páscoa, porque nós comemos da palavra de Deus. Nós comemos da palavra, é dela que nós temos que nos fortalecer. Então comamos da palavra. A Bíblia nos diz também aí nesse versículo sobre o pão ázimo. O pão ázimo é um pão, não tinha fermento, não tinha uma impureza, o povo comia, os hebreus estavam acostumados a comer esse tipo de pão, era feito entre eles, até hoje, muitos lá na região, ainda comem o pão ázimo, o pão sem fermento. Eu já comi, não tenho costume, não gostei, mas é um pão puro, não tem nenhum tipo de condimento que pode fazer mal. O pão ázimo é assim, ele é puro. Então os hebreus deveriam comer o pão ázimo. Foi proibido de colocar algum tipo de condimento lá, se é que colocava. Deveria comer aquele pão com a carne. Deveria comer aquele pão, porque era um pão puro. Mais uma vez, nos aponta para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é pura, e ela nos purifica. Ela nos purifica. Ela não traz nada que venha
a manchar a imagem do cristianismo. Todo aquele que come da palavra e é de palavra e anda na palavra, ele vive uma vida purificada. Vamos dizer 100%, né? Mas eu quero dizer purificado. Tem uma vida pura, digna no mundo. Então nós precisamos comer da palavra, andar da palavra e viver da palavra. E ser também da palavra de Deus. A Bíblia nos fala das ervas amargosas. O que significa isso? O povo deveria beber dessa erva amargosa. Do ancião ao mais novinho. Aquele mais novinho que poderia beber, deveria beber uma caneca ou um cálice dessa erva amargosa. Comia a carne, comia o pão e tomava a erva. O que significa a erva amargosa? Eles iriam lembrar o sofrimento que eles tiveram no Egito. Isso é a Páscoa. Eles deveriam lembrar, a erva amargosa não é fácil. Você tomar uma caneca de boldo. É difícil. Um chá bem amargoso, nossos pais nos davam isso quando eram criança, a gente bebia até hoje algum tipo de medicamento que amarga, nós temos que tomar. É difícil. Mas tudo isso era para eles lembrarem do passado que eles tiveram ali. E a Bíblia nos diz que deveria comer, beber apressadamente, porque Deus já estava preparando a saída dos hebreus para o deserto. Lá no deserto, os hebreus iriam ser lapidados. Iam ser lapidados. Aí está a Páscoa, o significado da Páscoa. Comer e beber e viver da palavra. E eles iriam sair para o deserto. A Bíblia nos diz, agora vamos observar a palavra do Senhor, voltando o texto de Lucas, capítulo 24, vamos voltar, Lucas 24, você já entende o que significa Páscoa, tá? Os hebreus não comeram chocolate, lá não tinha coelho nem ovo de Páscoa, mas lá tinha a carne assada sem sal, pão ázimo, tá? Um pão muito difícil de comer, mas eles comiam com uma satisfação, e a erva amargosa, tá? Era a Páscoa dos hebreus. Quando nós observamos agora que Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, Lucas, 24, deixa aí a sua Bíblia aberta, que as mulheres, diz categoricamente que as mulheres foram ao sepulcro. Elas foram ao sepulcro para ver quem? Jesus. Jesus não estava lá. A Bíblia nos diz que Jesus, ele foi crucificado, tá? Ele foi crucificado, se você vê o contexto, tá? Do versículo 33, do capítulo 23, você vai ver que Jesus foi crucificado, tá? Ele foi crucificado. Ao terceiro dia, ele ressurgiu, tá? Na sepultura ali foram as mulheres procurar Jesus, Jesus não estava mais ali, e elas receberam a seguinte palavra dos dois varões: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Por que procura entre os mortos aquele que vive? Jesus não estava lá. Jesus já havia ressuscitado. Da mesma forma, nós podemos também perguntar aquelas pessoas que ainda não têm um compromisso com Jesus, porque ainda se encontra no mundo, se Jesus te chama para ter uma vida nova, uma vida voltada para Ele. O mesmo Jesus que ressuscitou, que não estava mais naquela sepultura, esse é o mesmo Jesus que se encontra no meu e no seu coração, e quer também achar um lugar no coração daqueles que ainda não têm um compromisso com Ele. As mulheres foram ali. Jesus não estava ali. Os dois varões anunciam às mulheres: vai lá e diga agora aos 11 discípulos. Tá? Vai lá e diga aos 11 discípulos. Diga para eles que Jesus vai estar com eles em breve.
As mulheres foram apressadamente e chegaram lá e relataram. Eles não acreditaram, disseram que era um delírio daquelas mulheres. Era um delírio. Não, essas mulheres estão loucas. Até porque que naquele tempo as palavras daquelas mulheres não tinham valor. Como a mulher também, muitos deles não davam valor à mulher naquele tempo. Como até hoje, lá naquela região, alguns países são assim. E eles disseram, essas mulheres estão loucas, não dão ouvidos às mulheres. Pedro, então, corre e vai ao sepulcro. Ele desconfiou, porque ele viu alguma veracidade nas palavras daquelas mulheres. Chegou lá, o sepulcro realmente estava aberto. Não tinha mais ninguém ali. A Bíblia diz que até os guardas que estavam ali, quando houve um tremor, e aquela sepultura foi aberta, eles ficaram paralisados. E Jesus saiu dali. E eles não viram Jesus sair, mas Jesus saiu. E a Bíblia nos diz claramente que eles foram lá e contaram para os sacerdotes do templo, aqueles que eram contra Jesus. E quando eles contam, os sacerdotes sabiam, porque ouviram dizer que Jesus disse que iria ressuscitar ao terceiro dia. E realmente eles fizeram a conta e deu certo. Foi o terceiro dia. Então eles fizeram, nós vamos dar dinheiro a vocês, aos guardas, para que vocês digam que os discípulos foram lá. Vocês vão mentir e vão ganhar um dinheiro. E vão dizer para eles que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Mas nesse interim, Jesus estava indo a caminho de Emaús, atrás daqueles dois. Daí, vocês vão observar isso a partir do versículo 13. Tá? Jesus já estava indo aí. E os dois estavam indo. Decidiram sair. Abandonaram. Tá? Abandonaram a vida cristã. Não, nós não queremos mais seguir. Porque o Jesus que nós demos tudo por ele, morreu, foi crucificado. Está lá na sepultura, acabou. Olha o texto, está ali. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, cerca de 60 estágios. Tá? Vamos seguir, versículo 14. Diz assim, ainda diz a palavra do Senhor, iam, comentando entre si aquilo que havia sucedido. Enquanto assim, comentava, discutia, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados. Os olhos dele estavam fechados. Meus amados, há muitas pessoas assim, no nosso meio, que ainda não conseguiram enxergar Jesus, que é a nossa Páscoa, na qual nós devemos comer da sua palavra, nos alimentar e viver da sua palavra. Os olhos deles estavam fechados. A Bíblia diz que Jesus caminha com eles. Jesus vai caminhando com eles. E eles então, vendo Jesus, mas não sabendo que era Jesus, porque eles não reconheceram Jesus. É assim que acontece hoje. Muitos estão no nosso meio, mas não conhecem Jesus. Aqueles dois se converteram naquele exato caminhar ali com Jesus. E a Bíblia diz que os olhos deles abriram quando Jesus então falou, e eles reconheceram. E Jesus chamou eles de nécios, ignorantes, porque eles não acreditaram na palavra do Senhor. Eles não acreditaram, está aí. Tá? O texto, Jesus falou para eles, vocês não acreditaram em mim. E naquele exato momento eles creram, Jesus disse, volta para Jerusalém, e eu vou estar lá. E aí de repente eles estavam todos reunidos, e Jesus disse, Pai seja convosco, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu sou a verdadeira Páscoa, daqui para frente vocês vão viver comendo da minha carne, ou seja, da minha palavra. Porque o Jesus que ressuscitou é o mesmo que está conosco. E a cada dia que nós lemos a palavra, nós estamos comendo da palavra de Deus. Nós nos alimentamos dela.
É essa palavra aqui que nos dá força, é essa palavra aqui que nos dá conhecimento, é essa palavra que nos dá vigor. Estamos em um momento onde o mundo está apreensivo. Mas as igrejas de Jesus estão firme e forte, pregando a palavra com autoridade. Claro que nós estamos sentidos, queridos. Quantos colegas nossos de ministério estão sendo recolhidos às mansões celestiais? Eu não sei quando vai ser o meu dia, mas eu tenho uma incumbência. Quando Jesus ele falou para os seus discípulos, portanto, ide, esse ide é para mim também. Eu preciso pregar a palavra do Senhor, eu preciso anunciar, mesmo em meio à pandemia, a palavra precisa ser pregada com autoridade, para que o povo possa crer, para que no meio dessa multidão, alguns possam voltar para Jesus, como esses dois discípulos que saíram de Jerusalém e foram embora desacreditados. Nós temos muitas pessoas desacreditadas. Esse é o momento de nos agarrar mais com o Senhor. Porque se a morte bater no nosso lar, não tem problema. Nós vamos para as mansões celestiais com o nosso Senhor. Nós não podemos temer, nós não podemos ficar com medo. A palavra do Senhor nos fala, no versículo 19 desse texto, daqueles homens que desacreditaram, quando eles disseram assim, ora, ao que eles perguntou, quais? Eles disseram, Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obra, palavra diante de Deus e de todo o povo. Ele morreu. Jesus praticamente disse para aqueles homens, eu estou vivo, eu estou aqui, vocês precisam crer em mim, vocês precisam abrir os olhos. E eles abriram. E eles reconheceram Jesus. Então esse é o momento de reconhecer o Senhor. Esse é o momento de colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Porque Ele ressurgiu. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a carne que nós devemos comer. A sua palavra, a sua verdade. A vida. Jesus, Ele é a vida. Ele ressuscitou. Ele não ficou naquela sepultura. Maria, a Joana, a Maria, mãe de Tiago, foram lá, como as outras também. Elas creram, quando os 2 varões disseram para ela, Ele ressuscitou, Ele agora vai estar com os discípulos, vai lá, diga para os outros que Ele ressuscitou, Ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos. Jesus não morreu. Deus não abandonou esse mundo. Ele ungiu os seus servos e servas para a pregação do Evangelho, para que todos possam comer da palavra do Senhor, para que todos possam beber da palavra do Senhor, porque Ele ressurgiu. Jesus é a nossa Páscoa. Vamos voltar ao texto de 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Abre aí a sua Bíblia, vamos voltar lá. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Vamos ver novamente o texto, quando o apóstolo Paulo, ele fala categoricamente, desse texto, quando ele diz, expurgai o fermento velho. Porque na igreja de Jesus, aonde Ele é o rei, aonde Ele é o cabeça, nós não podemos estar com as coisas velhas. Paulo já dizia isso, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Expurgai o fermento velho. Nada das coisas velhas, nós não podemos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, e nem viver dentro da igreja com as coisas do mundo. As coisas velhas não prestam para nós. Porque ele diz aqui, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Quer dizer, temos que estar purificado, temos que viver uma vida pura. Foi isso que nós
era isso que a gente fazia quando era embaixador do rei. Terei a vida pura, direi sempre a verdade. Terei a minha vida pura, direi sempre a verdade. É assim, como embaixador do rei, como mensageira do rei, como servos e servas do Senhor, tem que ser a nossa vida. Massa nova. Porque nossa Páscoa já foi sacrificado. Está ali o texto. Ele já morreu. Ele ressuscitou. Ele está dentro de nós, nos deu autoridade para pregar a palavra, para comer da palavra, para viver da palavra. Creia nisso, irmãos. E é você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que ainda não tem um compromisso com o Senhor, faça hoje um compromisso com o Senhor. O versículo 8 desse texto nos fala que celebremos a festa, tá? Celebremos a festa. Não com o fermento velho. Para estar diante do Senhor tem que ser nova criatura. As coisas velhas passaram. Nada de malícia, nada de corrupção, mas com o ázimo da sinceridade e da verdade. Ou seja, puro. O Senhor quer cada um de nós assim. Não tem aqueles detalhes daí das pessoas que passam pelas outras, ficam dando choque, vira o rosto, não quer falar. Ah, eu não gosto desse irmão, não gosto dessa irmã. Ah, eu não gosto desse pastor, não gosto desse diácono, não gosto desse líder. Ainda está agarrado à velha criatura. Alguém fala, eu não entendo como é que as pessoas começam, a pessoa faz mal a ela e ela está ali novamente. É porque tem um coração puro. Nós temos que ter um coração puro, nós temos que ter uma mente pura, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus reinar na nossa vida. É impossível comer da palavra, viver da palavra com fermento velho. As pessoas pensam que estão comendo, estão bebendo, estão se enchendo da verdade, mas não estão não. Estão aí prontos para defamar, ou seja, denegrir a imagem daquele que vive para o Senhor, inchar. Então, Paulo, ele fala isso para a igreja de Corinto, que a igreja de Corinto não estava bem, não. E se você observar, tá, a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, né, capítulo 11, você vai observar que Paulo ele chama atenção. Abra sua Bíblia aí. Tá? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 11, quando Paulo ele falou desse fermento velho aí, que o crente tem que ser uma nova criatura. Paulo, porém, ele vai falar aí, 1 Coríntios, capítulo 11, 17, quando ele diz, no 17, nisto, porém, vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Olha o que Paulo fala para a igreja. Paulo chama a atenção da igreja. Estava ali reunida para o pior. Um olhando para a vida do outro, no outro dia falando mal do outro, perseguindo. Paulo estava chamando a atenção. E Paulo chama a atenção para que aquele que bebesse do cálice do Senhor, tanto da palavra do Senhor, da ceia que nós temos aqui para celebrar esse memorial, Paulo já chama a atenção daqueles que estavam ali dentro da igreja, tá? Quando ele diz no versículo 28, examine, pois, o homem a si mesmo. Vamos examinar, como que eu estou, como você está? Ele diz, examine, pois, o homem a si mesmo, para você comer e beber da palavra de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, irmãos, eu estou orando praticamente de hora em hora. Estou orando de hora em hora, porque a cada hora eu tenho uma notícia triste. E a gente louva a Deus quando Deus leva alguém que é dele. Como essa semana foram os 4 conhecidos lá, e eu falei, gente, o que é isso? Jesus está voltando? Não, ele está buscando as suas joias preciosas.
Mas Ele está dando oportunidade para que muitas pessoas possam deixar a vida velha e voltar-se para a palavra de Deus. É o momento da fidelidade, é o momento de buscar o Senhor, é o momento de examinar como que estamos. É oportunidade, as pessoas não estão acreditando, não. A história começou em Adão e Eva, e a história continua aqui. Como servos de Deus, como pregador da palavra, como servo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a ousadia de falar que Deus está dirigindo a história não acabou. Só vai acabar quando Ele mandar Jesus vir buscar o restante, que vão ficar aí. Ele disse: vinde bendito meu Pai, possuir por herança. O reino dos céus está preparado desde a fundação do mundo. Então esse é o momento em que nós estamos passando essa pandemia, esse sofrimento, é choro para lá, é choro para cá, de olhar mais para o Senhor, ser mais fiel ao Senhor. Não vamos levar uma vida aí de qualquer maneira, não, vamos levar a vida séria, aqui ó, no crivo da palavra de Deus, obedecendo essas verdades. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma da palavra, beba da palavra. Porque ele diz aí, no versículo 29, porque quem come e bebe para a sua condenação, se não discernir o corpo de Cristo. Há muitas pessoas lendo a Bíblia, mas não estão vivendo a Bíblia. Tem muitas pessoas que leram a Bíblia olhando para a vida do outro. Para com isso, olha para a sua. Nós temos que olhar para a nossa vida, temos que parar de criticar. Nós temos que criticar nós mesmos. Eu não estou bem, eu hoje fiz algo errado, eu hoje olhei a vida dos outros, não estou certo. É assim, nós temos que olhar a nossa. Tá vendo? Olhamos lá para longe, esquecemos de olhar aqui para dentro de nós, como que estou com o Senhor. E aí ele diz aqui, ó. Ele diz aí no versículo 31. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então nós temos que observar a nossa vida. É a palavra de Deus. Observa a sua vida. Nós temos aqui os elementos, da ceia do Senhor. O pão e o vinho. Nenhum desses elementos aqui vai conferir bênção para ninguém. Isso aqui é um memorial. Nós vamos relembrar a morte e a ressurreição de Jesus. Nós vamos relembrar o sofrimento de Jesus. Nós vamos aqui relembrar quando Jesus ressurgiu, quando Ele esteve com os seus discípulos, quando Ele disse: Pai seja convosco, quando Ele diz: agora eu vou enviar o Consolador. Nós vamos relembrar isso tudo. Quando eu estou diante desta ceia do Senhor, eu tenho olhado para o Calvário, o sofrimento que Jesus teve por mim. E ainda não me acho digno de ser aquele que o Senhor me chamou para pregar a tua palavra. Mas Ele me chamou. Como chamou Paulo, como chamou Pedro, chamou Isaías, chamou você, está te chamando. Então nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Detalhe, se você não teve, ou não tem, ou não está tendo uma vida com o Senhor, esse é o momento de você refletir. Esse é o momento de você colocar a sua vida diante do Senhor. Se você criticou alguém, Senhor, me perdoa, porque eu fui mau, eu fui miserável de criticar a vida alheia. Perdoa meus pecados, porque a partir de hoje eu quero ter uma vida pura com o Senhor, seja como embaixador do rei. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade. É isso que o embaixador do rei fala. Eu falei muito isso. Era assim que a gente dizia. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci? Então é o momento de você refletir. Está aqui os elementos, está aí os irmãos, aqueles que se acharem dignos de participar dessa ceia do Senhor, participe.
Aqueles que não estiverem bem, ore ao Senhor. Se o Senhor mandar você apanhar, você vai pegar. Mas se você sentir que não dá, você vai pedir perdão ao Senhor, não vai tomar. Ninguém vai criticar você se você não apanhar. Porque aquele que olhar com você com desdém, ele vai ser observado pelo Senhor. Nós temos que ter uma vida correta diante do Senhor e observar a nossa vida. Todo aquele que é membro de uma igreja evangélica, que segue ao Senhor de coração, pode participar da ceia do Senhor. Mas não pensa que vai conferir bênção, que vai te curar de uma enfermidade. Nada disso vai acontecer na sua vida. É apenas um memorial. Porque nós comemos da palavra, bebemos da palavra, e é essa palavra, sim, que vai mudar o curso da nossa vida. Então, se você não tem uma vida, não está tendo uma vida boa diante do Senhor, esse é o momento de você refletir, esse é o momento de você caminhar, esse é o momento de você colocar mais a sua vida diante do Senhor. Nesse momento de sofrimento em que o mundo está vivendo, em que as igrejas estão com as portas abertas para a pregação do Evangelho, se junte-se a nós e vamos vencer essa batalha. Hoje, quando você chegar à sua casa, antes de você dormir, ajoelha do lado da sua cama e clame o Senhor, porque eu também vou clamar, para que Deus possa nos ajudar nessa pandemia. Porque Deus não nos abandonou nessa pandemia. Ele está atento a tudo que está acontecendo. Mas nós precisamos confiar no Senhor, porque o agir é de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 142. Quero convidar a irmã a Gilda para nos ajudar, sentada aqui, para a gente cumprir um protocolo. 142. Apenas a primeira estrofe. Nós vamos estar cantando a primeira estrofe do hino 142. E durante esse cântico nós vamos estar servindo o primeiro elemento da ceia do Senhor, o pão. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é eficaz. Este pão ao coração faz pão que ao coração alegria, paz e luz, pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dará ao coração alegria, paz e luz, pão que dará ao coração alegria, paz e luz, pão que dará ao coração alegria, paz e luz, pão que dará ao coração alegria, paz e luz.
apenas, nesse momento, o pão, tá? Apenas o pão. Os irmãos vão estar banhando. Alguém ficou sem receber o pão? Ali. Aí, irmã Gesilda. Aqui, aí. O pão. Ok. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, verso 23, está na sua Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazer isso em memória de mim. Todos. Vamos orar com o diácono irmão Altair. Oremos. Grandioso Deus, ó Pai que está nos céus, nesta noite, ó Pai, elevamos os nossos pensamentos a Ti, Senhor, para Te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos tem derramado. Obrigado, ó Pai, por cada uma pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e conhecendo, reconhecendo, Senhor, que só a Ti devemos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Obrigado, ó Pai, por se fazer presente em nossas vidas, ó Pai. Seja com aqueles, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja com o Seu Espírito Santo, Senhor, visitando a cada um. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É isso que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando a segunda estrofe do hino 142, apenas a segunda estrofe. E durante esse momento nós vamos estar distribuindo os outros elementos. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração,
coração. Força, amor e vida traz, sangue que Jesus verteu, é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Alguém ficou sem receber? A palavra do Senhor nos diz, no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 25, semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, todos. A irmã Ruth está vindo ao microfone, vai estar orando ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, para juntos, ó Deus, poder estar participando da ceia do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz, ó Deus, mas ressuscitou, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ter essa comunhão com o Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um irmão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Tudo isso nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Nós vamos estar cantando apenas a primeira estrofe do 123. Bendito seja o Cordeiro. Vamos cantar cantando com toda a alegria do nosso coração essa canção sacra do nosso cantor cristão. O hino 123 do nosso cantor cristão, apenas a primeira estrofe. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo.
Obrigado, ó Deus, por esse momento na qual lemos a Tua Palavra, ouvimos da Tua Palavra e entendemos que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu povo aqui presente, que chama pelo Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos amigos. Obrigado, ó Deus, por aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Ó Deus, derrame as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Ó Deus, muito obrigado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a cada irmão aqui presente. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenhamos todos nós uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Deus seja louvado, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.